tá? Ok? Tranquilos? Bora lá. Chegamos a 100 pessoas numa sexta-feira, beleza? Né? Agora a progressão vai ser um pouquinho mais demorada, né? Então, mas a remuneração inicial vai ser a mesma. Obviamente, você não vai parar. A pessoa era administradora, a ação para ganhar na época o que era o salário foi praticamente um bom reajuste. Em cima do vencimento base no vencimento. Né? Quem fez? Eu, pessoal. Fizeram isso. A gente está indo embora daqui. Os aumentos acontecem e você também vai ter oportunidade de galgar algo na nossa vida, pessoal. E graças a Deus que nós só temos acesso no nosso país. Faça. O salário né? Briga pelo salário. Aí você... Né? Aí eu... Dois, a nós não cabe essa tarefa. Qual é a função sintática do a nós? Qual é a função sintática de essa tarefa? 3. Ressaltavam os aspectos sociais do evento. Qual é a função sintática de os aspectos sociais do evento? Beleza? Primeiro caso, elementos simbólicos. Qual é a função sintática? Coloca aqui no chat, deixa eu olhar aqui. Sujeito e objeto direto. Sujeito. Será que é isso? E às vezes a gente pensa, sim, é um assunto tranquilo, como a gente pensa. Né? Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, existiram o quê? Analisando essa frase, eu posso começar dessa maneira? Existiram o quê? Sim ou não? Não, né? Como eu disse para você, dentro da perspectiva sintática, eu tenho que seguir o rito da perseguição sintática. Primeiro eu destaco o verbo, depois eu analiso a questão do sujeito. E para analisar a questão do sujeito, eu não tenho que fazer pergunta após verbo. Pergunta após verbo é para você achar complemento verbal que você só pode fazer depois de ter achado o sujeito. Tá? Então, primeiro a gente resolve isso aqui. Só depois resolve a questão dos complementos. Então, pessoal, ó, não é existiram o que. Aqui, a pergunta adequada para achar o sujeito é o que existiu. Né? O que existiu? O que existiu? Lembra da dica? Ainda que o verbo esteja no plural, para você achar o sujeito, você faz a pergunta com o verbo no singular. Então, o que existiu? Resposta, elementos simbólicos. Esse é o sujeito, não é o objeto direto. Beleza? Aqui eu vi que algumas pessoas colocaram a nós, não cabe essa tarefa. O a nós como sujeito. De cara, o a nós tem como ser sujeito? O a nós tem como ser sujeito? Vamos fazer, olha essa dica aqui, ó. A nós. Existe pela nós? Eu falei pela nós hoje. Existe isso? Não. Você não pode trocar o a por pela, sinal de que o a é uma preposição. E aí você há de entender que, em tese, preposição não inicia sujeito. Então, a nós não é sujeito. Nem tudo que vem antes de verbo é sujeito. Não esqueça disso. Tá? Nem tudo que vem antes de verbo é sujeito. Tá? E há pouco eu usei o verbo caber, que é um verbo que está muito em prova. Ó. O que não cabe a nós? Essa tarefa, sujeito. Essa frase, pessoal, ela só está invertida. Ela está em uma ordem indireta. Então, para facilitar a sua vida, você pode fazer assim, ó. Essa tarefa. Verbo caber, você não fala quem cabe, é o que não cabe a nós. Resposta, como eu já disse, vem pra cá, ó, sujeito. Ok. Essa tarefa não cabe a quem? O a na pergunta, o a é uma preposição. A nós. O a nós, pessoal, é um objeto indireto. Fechou? Então você tem sujeito, verbo, objeto indireto. Esse verbo aqui, ó, é um VTI. Professor, e o verbo existir? Você vai estudar que o verbo existir é um verbo intransitivo. Tá? Porque ele não tem complemento. Tá? O elemento simbólico é o sujeito. O existir ele não tem complemento. Tá? No texto vai ser uma questão espacial. Fechou? Tranquilos? É muito bacana, né, Catarina? Isso é muito bacana isso. Né? Sextou, né? Menos pra você que está estudando. Mas calma, você que vai pro MP, ó, vai começar a trabalhar 7. Não, vai poder tudo na vida, né? É muito bacana. Tá? Banho calmamente. Aí atendia o povo, ia na prefeitura. 1h30 eu ia pra guarda. Poxa, não é bacana isso? Um dia folga 4. Não é bacana? Ou seja, esse não vai te... Isso, você fica sem tempo. Você não tem tempo para o seu lazer, o curso público não vai. Ressaltavam os aspectos sociais do evento. Qual é a função sintática dos aspectos sociais do evento? 19, tá? Só amanhã, tá, Antônio? Só amanhã que a aula vai começar às 14 horas, tá? Mas, de modo geral, a primeira aula é de 8. O hoje é um objetivo. Isso aqui é um artigo, tá, pessoal? Isso não é preposição. Então você já desqualifica, é o aí. Outra coisa, ressaltavam os aspectos sociais do evento. Para achar o sujeito aqui, pessoal, você não vai fazer a pergunta o quê, tá? Você não vai fazer essa pergunta o quê? Por quê, professor? Porque, ó, ressaltavam os aspectos sociais do evento. Dá uma ideia vinculada à pessoa. Alguém que ressaltava isso.
Tá? Então, ó. Aqui a pergunta que se faz é quem ressaltava? Quem ressaltava os aspectos sociais do evento? Quem é que fazia isso? Pode ser. Será que eram eles que ressaltavam? Será que eram elas que ressaltavam? Será que era vocês que ressaltavam, os jornalistas? Veja, alguém pratica a ação de ressaltar. Só que nós não sabemos determinar quem é o praticante da ação. Aqui o sujeito ele existe, tá, pessoal? A gente já, em breve, vai esmiuçar mais isso, mas isso aqui que nós chamamos de sujeito indeterminado. Por quê, professor? Por quê? Alguém pratica a ação, só que eu não sei determinar, eu não sei especificar para você qual é a palavra que forma o sujeito. E mais, o verbo está na terceira pessoa plural. Tá? Então aqui o verbo ressaltar traz um sujeito indeterminado. Bom, essas pessoas, sei lá se era João, Maria, eles, elas, vocês, os jornalistas, ressaltavam algo. Ressaltavam o quê? Os aspectos sociais do evento, objeto direto. Tá? Então esse aqui é um VTD. Tranquilos? Ok? A pessoa, mas traga algo, como é que vem na prova? Como é que vem na prova? Pessoal, como não houve ainda muitas atualizações, né, dessas questões desse ano, eu trouxe essa questão aqui do ano passado, mas a gente vai trazer outras aqui desse ano, a gente já tem uma nova apostila. Tá? Veja aqui como é que você se come. Tá? Ah, mas não quero nenhuma dessa do CFO. Pessoal, do CFO era uma pegada diferente, uma prova de nível superior. A da guarda e a do MD é nível médio. Tá? Ok? Parabéns aí a Ayrton, a Laís, jeito determinado. Façam essa aí. Vamos lá. Beleza? Olha aí, pessoal. Vamos voltar aqui para 7. Em Silva e Martim, estudaram o ponto X. A expressão sublinhada exerce a mesma função sintática. Pessoal, quando a banca coloca a mesma função sintática, não esqueça, o que é que ela quer? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito. Agora, quando a banca pedir a mesma função morfológica, aí a banca já está querendo o quê? Adjetivo, substantivo, pronome. Tá? Então, toma cuidado. Mesma função sintática é sujeito, objeto direto, objeto indireto. Mesma função morfológica é adjetivo, substantivo, verbo, pronome, certo? Fechou? Então, aqui, ó. Em Silva e Martim, estudaram os votos do X, tá? Estudaram é o verbo. Quem foi que estudou? Ah, a resposta, Silva e Martim. Tá? Beleza, sujeito. Tá? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui a apresentação. Sujeito, veja, eles estudaram os botos do X. Olha, já veja aqui, ó, dançando conforme a música. Só tá botos do X. Você não tem, não pode ter aí a intervenção de uma preposição, não tem um D, não tem um para. Então eles estudaram por quê? Ah, eles estudaram os botos do X. Então, o boto do X exerce a função de objeto direto. Como ele tem a mesma função sintática, eu tenho que achar um outro que exerce também a função de objeto direto. Não pode ser a letra E, ó. Os botos saem do rio. Quem é que sai do rio? Os botos. Sujeito. Então essa tá fora. Porque E, botos, aqui é objeto direto. Ó, letra D. Os botos machos são mesmo galantes. Quem é mesmo galante? Os botos machos também é sujeito. Tá? E aqui, ó, letra B. O comportamento só faz parte do repertório. O que só faz parte do repertório? O comportamento, sujeito. Então, letra B e letra E, todas trazem sujeito. Ah, professor, mas aqui, ó, letra A. Machos exibem objetos vistosos. Quem é que exibe objeto vistoso? O macho. Sujeito, ok. Eles exibem o quê? Objeto vistoso. Objeto direto. E aqui na letra E também, ó, o portador é sujeito, era o quê? O macho, o objeto direto. Só que você já vai estudar que o era é o verbo ser. E o verbo ser é o verbo de estado. O verbo ser não tem objeto. Tá? O macho é uma qualificação do sujeito. Tá? Ok? O macho, já você vai aprender, é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então você tira aqui porque o verbo ser, ele não pode ter objeto direto. Tá? Então a correta é a letra A. Beleza? Tranquilos? Esse sujeito não começou com preposição? Não. Olha aqui, ó, pessoal. É porque esse em faz parte do enunciado. Em Silva e Martim estudaram o boto fruto X. Mas quem foi que estudou o boto fruto X? Foi em Silva e Martim? Não. Quem estudou o boto fruto X é Silva e Martim. O sujeito, ele não é iniciado por preposição. O sujeito só é Silva e Martim. Olha, o sujeito, ele não é iniciado por preposição. Tá? Ah, mas o sujeito, em algum caso, pode vir após preposição? Até pode, ó. Se eu digo assim, ó. Está na hora da onça beber água. Quem é que vai beber água? É a onça ou da onça? Quem vai beber água? É a onça ou da onça? É a onça. Então por isso tem que ser assim. Está na hora de a onça beber água. Tá? O sujeito é a onça. Ah, mas ele não é iniciado por preposição, professor? Não, ele não é iniciado por preposição, porque o sujeito é a onça. Ele veio só após a preposição. Beleza? Ele vem após a preposição, mas o sujeito é a onça. Ele não é iniciado por preposição. Fechou? Tranquilos? Por isso que não pode ser da onça. Tá? Ok? Então, em Silva e Martim, o em não compõe a oração, tá? E a 8, professor? Aqui mora uma devedora inadimplente. Ou seja, qual é a função sintática de uma devedora inadimplente?
Ó, quem é que mora aqui? Quem mora aqui? Uma bebedora inadimplente, sujeito. Então, a tua meta é achar um outro sujeito, tá? E aqui, pessoal, a resposta correta vai ser a letra C. Você é uma bebedora inadimplente. Quem é uma bebedora inadimplente? Você. Já já, na próxima aula, a gente vai falar disso aqui, falar que é um predicativo do sujeito. Aqui a gente vai falar que é um elemento temporal, isso é um adjunto adverbial. E aí, pessoal, verbos que indicam fenômenos da natureza, choveu, trovejou, relampejou, verbos que indicam fenômenos da natureza não tem sujeito, tá? São qualificados como verbos impessoais. Ó, posso lhe dar um guarda-chuva? Quem pode dar? Eu. Eu posso lhe dar o quê? Um guarda-chuva, objeto direto. Tranquilos? Entenderam? Não entenderam nada? Quem não entendeu, deveria entender, tá, pessoal? Porque MP tá chegando. Nem conto mais para vocês. Aí uma pessoa ligou aqui para